Boa noite, Thelma. Olá, meu amor. Minha parceira de live. Estamos esperando o pessoal entrar. E aí eu apresento, né, o projeto da Ox, eu apresento você. E aí eu te mando o convite para você entrar comigo. Sejam bem-vindos. Quem for chegando, sinta-se em casa, porque eu já estou me sentindo em casa. Eu já vi aqui que a Helena tá por aqui. Olá, Jolinda. Boa noite. Vamos chegando, que hoje o papo vai ser gostoso, hein? Vamos falar de um tema muito recorrente, de um tema que vem em alguns momentos tirando o sono de algumas famílias, né? Olá, Núbia! Seja bem-vinda! Estou aqui na sua casa, super à vontade. Eu já te vi por aqui, Helena, com os coraçõezinhos. Que linda! A Helena é uma excelente psicopedagoga, que tá neuropsicopedagoga, né? Que está fazendo um trabalho excelente aí na sociedade. Que bom que vocês estão chegando. Steph, fique à vontade. Tem aqui o Empreender BR. Cíntia, que satisfação. Cíntia também é uma excelente profissional da área, nossa casa, que tem feito um trabalho também belíssimo. Cíntia, eu vou chamar você um dia para fazer uma live comigo, viu? Coisa linda. Fabiana, seja bem-vinda. Thelma já tá por aqui. Thelma, eu vou, antes de apresentar a Thelma, eu vou falar um pouquinho da Ox, né? Que como o Núbia colocou aí no chat, né? Nossa casa, né? Eu me sinto muito à vontade de estar aqui na telinha do Instagram da Ox para falar para vocês, para conversar com vocês, porque essa tem a intenção de ser um bate-papo, né? Onde os pais participem, onde os professores mandem suas dúvidas, a gente possa conversar um pouco sobre os desafios do ensino online. Sim, esse tema, há um ano atrás, me causava frios na barriga e eu pensava duas vezes antes de ter a coragem de falar dele, porque se é desafiador para a família, imagine para o profissional, né? Porque foi tudo muito de repente, né? E ninguém esperava e a gente teve que se reorganizar, readaptar. E quem é profissional sabe quanto foi sofrido também, porque a gente está em linha de frente fazendo orientações, né? Mas eram muitas dúvidas, ainda são. Mas hoje eu já me sinto um pouco mais segura e eu tenho sim uma trajetória dentro desse um ano, com orientações que deram certo, com orientações onde eu acompanhei famílias e aonde eu vi resultados, né? Então, por que não dividir isso com vocês, né? E aí a Ox topou, né? A Ox é a minha casa também, né? Ela é minha parceira nos cursos de formação continuada e já era tempo, né, de eu empreender, né? De eu voar, né, e parar de fazer aqueles cursos mais ali naquele meu mundinho, né, mais confortável, né, e de repente alçar voos. E a Ox tem planos maravilhosos para vocês que querem colocar os seus cursos na rede, que querem expandir o seu negócio, né. Eu me sinto muito à vontade, então por isso topo sim fazer essas lives maravilhosas onde eu posso levar informação de qualidade a partir do que a Ox também se propõe a fazer. Então, gratidão a essa casa que me acolhe, né? E aí ela me deu total de liberdade de convidar um profissional de educação. Porque quando pensou-se nesse tema, pensou-se em fazer essa parceria com uma escola, né? Que pudesse também trazer esse universo, esse outro lado, né? Porque eu vou falar um pouco das orientações que eu presto à família. Mas aí, Néclia, você tem total liberdade, né? E aí eu só pensei em uma pessoa que já está aqui com a gente. E aí eu vou parar de muito suspense e vou logo apresentar essa pessoa. O nome dela é Thelma, sim. Ela é neuropsicopedagoga, ela é pedagoga e é coordenadora pedagógica de uma escola que tem um número considerável de alunos, então não é fácil você coordenar dentro de uma escola grande, que tem um universo, que tem um nome, né, que tem uma visibilidade na sociedade. E Thelma, ela, ousada que ela sim é coordenadora já há um tempo dentro dessa escola, tá? Uma competência enorme. Como é que eu conheci Thelma? Eu conheci Thelma atendendo crianças dessa escola. Então, alguns encaminhamentos feitos por alguns professores, até por ela mesma.
já conheci um pouco o meu trabalho, eu era psicopedagoga da escola e eu recebi esses alunos e eu não trabalho sem parceria com a escola. Então eu ia até a escola dar a devolutiva desses pacientes, né, do processo de avaliação. E Thelma sempre me recebeu muito acolhedora, uma visão sistêmica, né? Então ela não é aquela pessoa da educação que olha para cá, né? Porque você vai ver um lado da coisa, um lado da moeda, não. Ela sempre vai dar esse giro, né, de águia. Ela sempre vai estar antenada com as questões da educação, considerando os aspectos familiares, os aspectos da escola, os aspectos do professor e o aspecto da criança, né, do adolescente, do sujeito que está em processo de aprendizado. Então, sempre me chamou muita atenção essa postura dela, né? E aí eu sempre gostei muito de trocar, olá Rose, eu sempre gostei muito de trocar informações com ela. Sempre quando eu ia à escola conversar com ela, eu sempre aprendia muito também. Eu digo, nossa, essa mulher tem uma visão fantástica da educação. Então, eu escolhi Thelma para estar aqui hoje. Conheço, sim, outras psicopedagogas e outras pedagogas muito competentes também, mas Thelma, meu coração, digo, não, eu quero uma live com ela sim. E agora eu vou, olá Luan, tudo bem? Eu vou parar de muita conversa e eu vou agora convidar Thelma para fazer parte aqui com essa telinha, já que eu já apresentei. Vamos lá, vou enviar a solicitação. Já enviei a solicitação e vamos aguardar ela chegar por aqui. Já convidei. E aí, Thelma, vamos lá, deixa eu ver aqui. Enviar a solicitação. Vamos lá. Eu não estou conseguindo mandar a solicitação para você. Eu não tô conseguindo mandar a solicitação para você. Quando eu te marco e boto assim, enviar solicitação, eu não sei por que não está indo. Aí o que você faz? Você sai e entra e pede para participar, tá? Aí entra novamente assim que você não está conseguindo participar. O que será que aconteceu? Sai, ainda não estou vendo. Então, eu estou pedindo para você entrar e eu não estou conseguindo conectar com você. Tá dizendo aqui que você não pode participar. Eu não sei o que foi que aconteceu. Deixa eu convidar de novo. Quando eu vou convidar, tá, aqui já avisa para mim, ó. Fabiana não pode participar. Aí tem dizendo Thelma não pode participar. E tem dizendo Rose. Algumas pessoas já estão marcadas dizendo aqui para mim que não pode participar. E tem uma outra opção. Você sai da live. Quando você entrar, vai dar uma mensagenzinha, solicitar a participação. Aí, se você solicitar, eu boto e aceito aqui. Porque quando eu estou te chamando, tá dando essa mensagem aqui para mim, que eu não sei por quê, que você não pode participar. Algumas pessoas também estão dando essa mensagem. Eu estou enviando solicitação, nunca aconteceu isso. Então, sai e entra novamente para ver se eu consigo novamente. Isso. Deu um probleminha aqui, não sei por quê. Olá, Joseane, Jolinda. Eu não estou conseguindo. Quando eu aperto aqui o nome dela, tá? Já dá uma mensagem para mim. Ela e algumas pessoas, porque sempre aparece, né? Convidar. Não sei o que aconteceu. Vamos ver. Pronto, saia e entre novamente. Saia. E aí, quando você entrar, você pede para participar. Gente, por que será que está acontecendo isso, né? Vamos ver aqui se agora dá certo.
Vamos aguardar ela entrar. Mas então, é um tema que Thelma não está conseguindo participar. O que é que aconteceu? Apareceu essa mensagem para mim agora. O que é que está acontecendo? Outras pessoas, quando eu tento convidar, aparece assim, não pode participar. Agora, o que é que está acontecendo? Eu, sinceramente, não sei. Se alguém souber, me ajude. Por exemplo, se eu clicar aqui em qualquer outra pessoa, olha, por exemplo, eu vou clicar aqui em Jolinda. Quando eu envio solicitação, ela vai receber. Eu sei que ela recebeu. Quando eu envio para você, Thelma, eu não estou conseguindo. O que aconteceu, hein? Você conseguiu solicitar para mim? Agora vai. Agora foi. Veja aí. Agora foi, agora deu certo. Enfim, né? Tecnologia. Agora! Deu um frio na barriga. Deu um susto, Agora, não foi? Boa noite, gente. aí eu fiz, não, essa live tem que Na acontecer. realidade, boa noite, gente. Na realidade, Néclia, eu estava tentando pelo computador, não estava conseguindo, consegui pelo celular. Entendi. Mas dá para ver bem. Ah, Tudo bem, sim. Néclia? Já viu que eu já te Primeiramente, eu quero apresentei? agradecer. Eu assisti a apresentação. E quero dizer, gostaria de agradecer primeiramente, né, pelo convite, né? Foi maravilhoso. Já estava nos meus planos, como nós tínhamos conversado anteriormente, né? Uma temática maravilhosa, o que Sim. realmente estamos enfrentando, né? Todos, né? Todas as escolas, todas as psicopedagogas estão enfrentando, né? Esse dilema que é a real situação do nosso país, né? E aí eu sinto assim, sem palavras, né, para agradecer pelo convite, de poder dar voos, né, em cada instante desses momentos de aprendizagem, porque a cada momento é um aprendizado novo, né? Sim. E eu fico assim muito feliz pelo convite. E vamos nós nos embarcar aí nesse voo, né, e transmitir essas pessoas que estão nos prestigiando, né, com esse conhecimento. Então, eu estou lembrando aqui, Thelma, logo quando começou a pandemia, que a gente ficava no WhatsApp trocando figurinhas, e eu falando dos meus desesperos, e você falando dos seus também, né? Porque você tem uma Isso, responsabilidade isso. grande. Você está à frente de uma coordenação de uma grande escola. Então, você é responsável por tudo que passa por ali, né? Tudo que for de pedagógico. E eu, Sim, enquanto psicopedagoga, eu chego a me arrepio. Meu Deus, eu preciso entender como é que esse processo vai se dar. E eu ia trocar figurinhas porque eu me sentia muito segura em ouvir sua opinião, porque você está na escola. E eu sim. oriento pais com crianças que estão na escola. Então foi fundamental, você foi referência para mim. Eu troquei figurinhas com você e com mais outras pedagogas, e para mim foi muito importante, eu enquanto psicopedagoga. E hoje eu vejo ainda famílias se queixando muito, que é natural, né? Sim, Né? sim, São três grandes queixas. Meu filho não senta para assistir a aula, consegue se concentrar. Eu não consigo visualizar ele aprendendo, porque uma hora ele está fazendo uma coisa, vai aqui, vai ali, né, Cleo? O que, que eu faço para ajudar o meu filho a se concentrar? Essas são queixas básicas. Tem uma outra aqui que eu anotei aqui. básicas. Outra. O filho não consegue se organizar. E aí eu até tenho algumas dicas para direcionar, tá? Mas eu não gostaria de chegar aqui, olha, a Sim, dica é essa. Porque existe um contexto, né? sim, Existe o contexto da escola, existe o contexto da família, ambos têm responsabilidades. Aí tem o profissional que pode sim estar orientando, e eu vou dar sim algumas dicas, mas eu gostaria muito de ouvir agora, você que tem essa experiência do outro lado, né? Como é que tá a escola? Como é que sim. você, quais as queixas que chegam, né? Ouvir um pouquinho esse contexto, tá certo? Pode ser? Pode ser, maravilha, Néclia. Veja, Néclia, como você colocou nas palavras anteriores, no início foi muito difícil, né? Muito difícil. Né? Família, né? Para as famílias e para a escola também.
né? Creio não só a escola que eu estou, que eu faço parte, né, da família em que eu faço parte, mas todas as escolas, porque eu também tenho contato com outras coordenações, né? E aí, Néclia, o que é que eu falo? O que é que eu coloco? Eu coloco em termos de organização. O que as escolas sofreram e o que as famílias sofreram e sofrem até hoje é mediante a uma organização, né? As escolas eu vejo, né, nas conversações que nós temos, que já está equilibrado, porque as escolas procuraram manter um equilíbrio, manter-se uma rotina, né? Essa rotina, Néclia, é sabendo-se que tem um início, tem um meio e tem um fim. E esse fim, o nosso fim, ele não vai parar. O nome diz fim, mas ele não para. Porque ele é gradativo, ele é um processo. Entende, Néclia? Realmente, quando a gente diz fim, é uma coisa que acaba, mas esse fim educacional é um fim inacabado. Observe que nós, enquanto professores, enquanto pedagogas, neuropsicopedagoga, nós não paramos de estudar. O médico, ele não para, então é um fim inacabável, certo? Então, o que eu vejo hoje nessas demandas que nós, enquanto escolas, enfrentamos, né, Clea, é a questão, tudo remete a uma rotina familiar, né? A uma rotina que essa família ela não tem, né? Essa desestruturação. As famílias passaram a ter que fazer dentro de sua própria casa uma escola, né? Uma sala de aula. Será que essas famílias estavam preparadas? Né? Elas não estavam preparadas. E até hoje elas não estão preparadas. Né? Embora que nós temos alguns pais pedagogos, temos, mesmo assim eles trabalham também. Sim. Né? E os pais, eles não sabem lidar com a criança, com esse fazer pedagógico. Eles não sabem. Eles tentam, hoje eles estão tentando, nas tentativas, algumas assertivas, sim, sim, nós temos, mas lá distante dessa realidade de sucesso. E a escola está se desdobrando, né? Porque tem que, sabe, a escola ela quer um retorno. Né? A escola quer um retorno. A escola precisa fazer com que esse aluno, com que esse estudante, ele esteja feliz. Primeiramente, ele tem que estar feliz. Porque a escola traça com os seus alunos o quê? Um elo. Um elo um elo afetivo. Um elo que se tenha sucesso na aprendizagem. Né? Um elo que se tenha, eu digo um aprendizado, mas eu digo uma esperança que isso vai passar, que logo eles estarão na escola. Hoje, conversando com uma família, e nós já colocamos a roteirização dos nossos festejos juninos. E aí a família se preocupava, Thelma, e aí como vai ser essa festa? Né? Os próprios pais, eles já ficam naquela preocupação, como a escola vai conduzir, de que forma a escola vai conduzir, porque muitas vezes os pais ficam, por eles não terem uma rotina, por eles não terem uma organização, eles têm organização familiar, uma rotina doméstica, vamos dizer, que é essa a realidade. Mas uma rotina de estudo a família não tem. Eles estão tentando, tá? Estão tentando. E eles se impacientam, ele não sabe, ele não quer, meu filho não quer, ele não consegue ficar muito tempo sentado. E tudo isso é mediante a quê? Há uma palavra pequena, Néclia, uma rotina. Tudo tem que ter uma rotina. Já imaginou se nós, enquanto professores, enquanto pedagogas, se nós não soubéssemos o que nós iríamos fazer amanhã? Né? O que é que nós vamos fazer amanhã? O que é que Thelma, enquanto coordenadora pedagógica, o que é que ela tem para amanhã? Se nós não tivermos essa organização do que temos para fazer amanhã, não flui. Isso seja na escola, isso na vida pessoal também. Né? Então, o que nós vemos hoje é essa desestruturação familiar. E mediante ao que nós estamos vivendo, que o nosso Brasil, que o nosso mundo está vivendo mediante essa pandemia, a coisa é muito séria, né? Muito séria. Às vezes nós temos pais que às vezes fecham os olhos, né? Colocam uma máscara na criança e manda a criança até com coriza. E a escola tem que ter o olhar dobrado e redobrado para os cuidados, né? Para uma organização que a escola tem para não receber essa criança, entrar em contato. E tudo mediante o quê? Uma rotina que não tem lá atrás, né, Clê? Né? E aí, Você cadê os foi, vínculos?
Você tocou em pontos importantíssimos. Você falou de... Eu anotei aqui, organização, rotina, processo, demanda. E você falou da questão do ser feliz, né? Que aí eu entendo a questão do Isso. vínculo, né? E você tocou nessa palavra vínculo. E é uma das coisas que eu hoje fiz uma prévia nos meus stories falando desse tema de hoje, antes de eu, enquanto profissional, né? Escutar a escola e agora, enquanto profissional, o que eu posso orientar essas famílias que realmente estão muitas vezes sem saber o que fazer, né? Porque existe o contexto. O contexto da escola é o contexto do ensino sistemático, de um Sim, currículo, de um planejamento. E essas crianças, esses adolescentes, eles iam até a escola e eles se adequavam às regras da escola. E aí a isso. família ela tem uma outra estrutura, que é um currículo assistemático, que não existe um currículo, existe um aprendizado assistemático. É o aprendizado do convívio, que é sem regras. Tudo bem que você pode até dentro da sua casa ter o horário de dormir e ter o horário de sentar à mesa, mas pode também não ter, porque depende da dinâmica familiar. E não existe um currículo, né, na verdade, né? Não existe algo pronto que diz assim, a família Dantas, que no caso é a minha, tem o currículo dela, que serve para o currículo da família Siqueira. É Sim, tudo, é dentro das relações, é onde se dão as primeiras aprendizagens, mas é tudo de uma forma muito sistemática, ligada ao vínculo do amor. Na isso. escola, é o vínculo da hierarquia, que tem o professor, que tem o aluno, as funções. De repente, com o ensino online, que é algo que as escolas, inclusive, eu conheço um pouco da escola que você trabalha, que é uma exceção, junto com umas outras poucas que tem aqui em Aracaju, já vinham se preparando para esse ambiente, né? Então, vocês foram pioneiros em algumas coisas, outras demais escolas foram em outras, mas não existiu a sistematização organizada de realmente o aluno, se ele não entrar no ambiente virtual, ele não vai conseguir avançar na aprendizagem. E aí vem o ensino online, o remoto, através dessa não vou nem dizer a palavra, desculpa, desse transtorno todo que foi a pandemia que pegou a gente no dia 16 de Sim, março e disse assim, não vamos mais ninguém sair de casa, que eu me arrepio só de isso lembrar. mesmo. E aí é natural que as famílias que mesmo não tendo uma rotina muito bem estruturada, quando o filho ia lá para a escola, se pega desnorteada. Eu que tinha uma certa organização, fiquei sem saber o que fazer. Imagine, Mas, né? Eu recebia no meu WhatsApp, era chuva de perguntas. Néclia, eu não estou home office, eu estou em linha de frente. Eu sou médica, Néclia, eu estou como assistente social, batendo as ruas de Aracaju. Néclia, eu faço parte de licitação. Néclia, eu não estou home office. E aí? Como é que eu vou orientar o meu filho? E é uma das coisas, né, que independente de lá, né, a mãe que não está do lado da criança, como aquela mãe que está, mas também não sabe do que fazer do mesmo jeito, porque eu percebia muito isso, existia muitas questões que se assemelhavam, porque a situação era atípica, porque ninguém tinha uma fórmula mágica, nenhuma mãe estava preparada para ser a professora do seu filho. Porque isso por mesmo. mais que o vídeo fosse mandado, por mais que a escola fosse estruturando, porque a escola também precisou de um tempo para se estruturar. E A família fazia o quê? Néclia, e agora? E a professora está lá falando, mas sou eu que estou aqui do lado, o que fazer? E uma das coisas que eu oriento é, e aí que você falou, que você colocou a questão da organização. Aí é só aquela coisa do acolher, de chegar para a mãe e dizer assim, você vai conseguir. Agora vamos lá. Você isso precisa mesmo. entender qual é a sistemática da escola. A primeira dica é, você precisa entender como é que a escola está funcionando. Mas como assim, né? O que antes você bastava deixar o seu filho na porta da escola e terceirizar o serviço e mandar para uma banca, porque tudo bem, acontece isso mesmo. Eu tenho vários pacientes que as mães são super presentes, mas que as mães terceirizam o trabalho pedagógico. Ok. Sim, Mas você vai precisar entender, primeira dica básica, como é que está funcionando o sistema de comunicação entre aluno e professor nesse ensino remoto. Tem isso. agenda semanal? Como é que tem essa agenda semanal? Essa agenda semanal está onde? Eu preciso entender isso. Então, muitas vezes eu orientava a família. Faça uma rota. Tá, então o professor posta a agenda no ambiente virtual. Que dia? Aí que tá. Se a escola não tivesse essa rotina, a mãe não teria. Mas a partir do momento que a escola se organizou e colocou a agenda, alguns fizeram agenda via WhatsApp, tudo bem. Então você sabe que naquele dia a agenda da semana tá lá. Então vamos lá.
imprime, coloca no mural e vai acompanhando. Essa é básico. Não é no WhatsApp. Por exemplo, a do meu filho manda pelo WhatsApp. Por quê? Porque não funcionou a organização deles em relação... E eu fui uma mãe que disse, vem cá, você disse que tem um roteiro semanal lá no Google Classroom. Ok. Eu entrei na disciplina de matemática, o professor não postou. Aí a coordenadora me dizia assim, você precisa ser mais flexível. Tá, eu vou ser mais flexível, com licença, mas eu, enquanto mãe, preciso entender como é que as coisas funcionam, porque senão eu não vou conseguir orientar o meu filho. Então, Vamos lá. Eu vou ser parceira sua, ok, mas você precisa me dar um dia. Pronto, eu não tô pedindo para você postar na segunda. Eu, enquanto mãe. Agora, você precisa me dar um dia, porque nesse dia eu vou estar lá no AVA, que eu chamo de AVA, mas é o Google Classroom. Aí tem as meninas, eu vou catar cada roteiro. Então, como é que eu vou ensinar meu filho a se organizar? Eu tenho que me organizar para ensinar. Essa é uma dica básica. Outra dica era em relação, que uma coisa que eu penei muito com um dos meus filhos, que tem dificuldade, tem hiperatividade, como manter ele sentado. Uma das coisas que eu descobri enquanto mãe, que eu já sabia enquanto profissional, mas que eu fui fazer na prática, eu preciso organizar um ambiente da casa. Então, eu vou verificar. Como é o meu filho? Tá, o meu filho, ele é muito desatento. Então, eu não vou colocar ele no meio da sala. Porque se eu colocar ele no meio da sala, eu não vou impedir que ninguém passe. Eu tenho que colocar ele num ambiente mais reservado. Porque naquele ambiente mais reservado, o que acontece? Ele vai minimizar ao máximo... Eu vou minimizar ao máximo essa desatenção dele. E aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei a escrivaninha dele na parede. Então, aqui, a parede está aqui e a escrivaninha está aqui. Ele está olhando para onde? Mamãe, eu vou ficar olhando para a parede, vai. De preferência, eu colocava os horários dele colado na parede. Então, se você quer que se organize, você não vai colocar ele no meio de uma sala, você não vai colocar ele no corredor. Eu tenho mães que colocam os dois filhos, sabe aonde? Na mesma mesa. Eu fico imaginando como será um em uma série e outro em outro, aliás, ano, né? Um no ano e outro no outro. E aí, quando tem que interagir, quando um abre a boca, por mais que tenha com fone de ouvido, isso vai atrapalhar. Eu vejo, por exemplo, eu enquanto mãe já vi pais desfilando na sala. Como é que eu vou me organizar e organizar o meu filho se eu não propicio um ambiente para ele? Então, algumas dicas, elas vão cair na responsabilidade de mudança familiar. E aí, Thelma, é onde o bicho pega. Porque muitas vezes, quando a gente se queixa que o aluno não faz, porque muitas vezes não percebeu, inclusive, que o filho tem uma dificuldade. Mas a dificuldade também é nossa. Eu também tive. Teve momentos que eu olhava para minha casa, eu estou falando como mãe, eu vou falar o meu exemplo. E eu olhava assim, eu dizia, gente, minha casa se transformou num estúdio de televisão. Aí eu tenho 2 quartos, tudo bem. E aí eu também descobri que eu não podia ligar a televisão. E aí, o que eu fazia com os outros membros da casa? Mas naquele momento eu tive que abrir mão de assistir televisão ou de permitir que o padrasto assistisse televisão ou que eu recebesse visita na hora de aula até que eles estivessem acostumados. Sim. Então, alguns pais dizem, Néclia, eu não tenho condições de acompanhar. Tudo bem, mas você tem que ter condições de organizar um espaço com essa criança. A escola não está organizando a agenda adequadamente. Uma das coisas que eu sinto é a dificuldade que a família... as suas dificuldades. Eu sempre digo para as famílias, não há crime nenhum em você chegar e dizer assim, eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E para que eu me sinta segura, eu preciso que a escola se organize melhor. E você tem que ir lá dizer, eu não estou dando conta disso. Isso não é ruim, porque é você admitir que você não está dando conta. Quantas vezes eu ligava para o coordenador e dizia assim, eu não estou dando conta. Porque é o seguinte, o que acontecia muitas vezes? O professor vai lá e passa atividade. No ensino presencial, tinha a agenda que ele anotava, ou então tinha a agenda que ele colocava lá para as famílias disponibilizarem. Mas o professor garantia, porque o professor tem poder, viu? O professor da profissão arretada tem o poder de fazer esse aluno anotar, mais que ele seja desorganizado.
E a mãe ia lá na agenda do aluno e cobrava do filho. Mas e agora que não tem? Porque a própria agenda é responsabilidade dela. E quando a mãe não está 24 horas com o aluno, ela vai olhar aonde? E aí eu sempre dizia, coordenador, vamos fazer o seguinte, eu sei que meu filho tem 17 anos, que meu filho está no terceiro ano do ensino médio, que os professores estão mandando anotar. Tá, ele não anota. Nesse momento não é a hora de enforcar, de botar o pé na parede e dizer assim, faça. Nesse momento, vamos minimizar, vamos reduzir danos. O que o senhor pode fazer para ajudar? Foi aí que ele olhou para mim e fez, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um quadro com as atividades, porque outra coisa que eu percebo no ensino online não é só prova. Tem as atividades. Se o aluno passa despercebido alguma atividade, ele tira menos um ponto. Sim, e aí isso. eu saquei isso. Outra coisa, outra dica. A família tem que observar e tem que entender qual é o critério de avaliação da escola. Porque se ela não entende, ela não atende. É uma frase que eu sempre digo. Se a pessoa não entende, ela não vai atender. E aí o que eu fiz? Fui lá, coordenador, não estou concordando com isso. Aí aquele sorrisinho de canto de boca. Ah, o seu filho já é terceiro ano. Tudo bem. E aí? É terceiro ano. Nós estamos dentro de casa, nós estamos estressados, eu preciso da sua ajuda e você pode fazer o que para minimizar isso? Ele foi de uma sensibilidade que ele parou uma semana a aula para organizar esses meninos. Eu devo o mundo a esse coordenador Rafael. Eu me emociono quando eu falo dele. Porque quando eu fui falar de mim, uma outra dica, nesse momento não adianta coração duro. Você tem que chegar lá e dizer, o meu calcanhar de Aquiles é esse. Ele fez uma das coisas mais nobres que eu fiz. Eu nunca vi isso na educação. Ele suspendeu as aulas e deu um tempo para os meninos se organizarem. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele fez um quadro, biologia, atividade 1, atividade 2, atividade 3. E fez uma descrição da atividade. Essa descrição, para você ver o volume de coisas, deu 4 páginas. Quando eu olhei aquilo, eu pirei. Aí uma outra dica, a gente tem que criar estratégias funcionais. A gente tem que sentar com o filho. Olha, filho, tem aqui 5 páginas de atividade nesse quadro, demonstrando todas as atividades que você tem que fazer. Não adianta a gente questionar a quantidade, porque é dessa forma que está sendo avaliada. Vamos lá. Agora, neste momento, o que a gente pode fazer? O que é mais fácil para você? Como é que a gente faz? E montar um plano de ação com seu filho. Porque assim, a parte dele ele fez. Ele disse, eu vou dar uma semana para você se organizar. E essa ideia que foi para o meu filho serviu para a escola, para a classe toda. E assim, a escola foi muito em relação a isso. Né? Ela errou em algumas coisas, mas acertou em muito mais. E é por isso que ele está... Mas veja, a dificuldade que eu tive enquanto mãe, e hoje eu posso dizer para os pais, se você não para planejar com seu filho, vamos lá, essa estratégia não está dando certo, qual é a que dá? Escuta o seu filho. Gente, essas crianças, elas estão sofrendo de ansiedade. Tinha momentos que o filho pegava a caneta e se riscava durante a aula. Eu olhava aquilo, eu sentia dor. E naquele momento eu não podia criticar. Uma outra dica, antes de criticar, escute, procure ouvir o que o seu filho está sentindo. É claro que hoje já tem 1 ano de ensino online, tudo bem, de ensino remoto. Essa coisa do híbrido pegou muita gente de calça curta, né? Os meninos não gostaram de experimentar essa coisa do presencial e ir para online de novo. Então, muita coisa já se estruturou. Então, outra dica, você enquanto mãe, você percebeu que aquilo ele já venceu. Então, você vai saber quando é uma malandragenzinha, vai saber quando é um corpo mole, vai saber o que exigir, o que apertar, mas aquilo que você percebe que está realmente difícil, experimente uma mãe sentar 4 horas na frente do computador para assistir uma aula. Eu faço um curso pelo Instituto do Rio de Janeiro, eu passo um sábado inteiro. Quando chega no segundo turno, eu já estou querendo andar pela casa com o celular na mão assistindo aula. Uma outra coisa, muitas vezes esse adolescente, quando ele está pela casa vairando com o celular na mão, ou quando ele está deitado, isso não significa que ele não esteja prestando atenção. Agora, é importante, só a mãe vai saber se isso realmente é corpo mole ou se não. Né? E aí, Thelma, foi aí que eu comecei
a entender esse universo e comecei a estruturar algumas orientações. É claro que hoje, numa live, não tem como falar de todas as orientações. Por exemplo, tem questões sensoriais aí que a gente tem dicas, sim, para dar. Mas, assim, o básico mesmo é isso que eu estou passando. Assim, eu não sei como é que você sente isso, mas essa questão da organização, ela é uma coisa tão pequena para a família que é fácil de fazer isso. Sim. Olha o que você me trouxe, Néclia. Mas tem sido grande, né? Não. Olha o que você me trouxe, né? Diante da sua experiência enquanto mãe, né? Não digo enquanto profissional, mas enquanto mãe. Primeiro você buscou, né? Se angustiou também porque você é uma mãe, né? Mas você, diante da sua experiência, você organizou, você buscou a escola, né? Você pediu à coordenadora, não concordo. E por que eu não concordo? Eu preciso compreender. A escola parou uma semana para estruturar, porque quem disse que a escola não pode ter que refazer rotas? Pode, gente. E como pode? Agora, o importante é ter pais parceiros, né? Para que juntos se somem. A escola é constituída de pessoas, né? De pessoas que buscam assertivas. Assertivas. Seja na educação infantil, na educação geral. No F1, no F2, no médio onde seu filho estava. Mas tudo isso foi sucesso em prol de quê, Néclia? Em prol de uma rotina. Você reestruturou a ambientação, porque precisa. Você deu dicas aí fantásticas. Dicas que são super importantes para manter uma criança com foco de atenção. O ambiente favorável. Não pode ser em uma sala, só se não tiver movimentação. Tem que ser um ambiente que não tenha muitos objetos para que essa criança, se ela for uma criança que o foco atencional, sabe, seja rápido, para que haja uma boa concentração. Olha que você reestruturou. Peraí, como é que eu vou colocar meu filho? Se ele não. Na sala ele vai ficar muito disperso. Peraí, você colocou a escrivaninha onde? Né? Você estruturou material para que parede, né? Embora às vezes é necessário. Por exemplo, eu não posso colocar numa escrivaninha um monte de lápis de cor, que às vezes tem aquela criança, a questão visual dela, ela foge rápido, o olhar, né? O foco da atenção. Então, são diversos fatores para que se tenha uma rotina de êxito, certo? Mas aí eu parabenizo a escola do seu filho, né? Parabenizo, sim, por refazer rota. Eu admiro a escola que refaz rota, porque não existe no estado de Sergipe nenhuma escola, né? Eu sou pesquisadora, você é pesquisadora, e nós sabemos. Nós temos escolas maravilhosas, cada escola tem sua potencialidade, porque cada uma tem sua individualidade, tem suas propostas pedagógicas, seus teóricos, e que nós, enquanto pedagogas, enquanto neuropsicopedagogas, todos nós temos que respeitar essas individualidades. Cabe nós, enquanto mães, aí eu me coloco como mãe, o que é que eu quero para o meu filho, qual é a proposta que eu quero para o meu filho. Então, a escola e família é um elo só. É um elo de busca, é um elo de construção. Não é só a escola que detém o conhecimento. Essa criança, quando vai para a escola, ela vai com conhecimento, né? Ela vai com conhecimento e a escola vai transformar mediante o seu currículo pedagógico. Então, o que eu vi nesse momento, sabe, dos aprendizados, que eu até conversei com você, uma das minhas, dos meus trabalhos acadêmicos, foi falando sobre a importância da família no desenvolvimento e na aprendizagem. E hoje, eu paro assim para fazer analogia, Néclia, e vejo o quanto essa família evoluiu. Porque eles terceirizavam realmente a questão educacional. Eu posso pagar, eu pago, professor resolva. Mesmo não sendo no particular, sendo no município, sendo no estado, os pais faziam isso. A professora é para ensinar. Realmente, o professor ele está ali para ensinar. Mas, além de ensinar, ele está ali como parceiro da família, para mediar, para orientar. Você sabe que nas escolas privadas nós recebemos crianças que não sabem escovar o dente, que não quer comer, que não quer se alimentar, tem uma rotina delicada, tem questões sensoriais também, que lá atrás, né, Clia, não foram estimuladas, não foram trabalhadas.
né? Então, as escolas, né? A escola, ela sofre muito por diversos fatores. Por enfrentar família que não tem rotina. E as pessoas precisam de rotina para tudo, né? Eu Sim, tenho que ter rotina. Quando nós acabarmos uma live, o que é que nós temos para fazer? Nós temos ainda uma rotina, sim, né? tem. Eu particularmente tenho ainda. Rotina. Então, a família, para ter essa criança lá na frente, nós ainda vamos viver nesse processo pandêmico, né? Vamos. Para que todos estejam vacinados, para que seja liberada essa questão da máscara, uso da máscara, nós vamos demorar nesse contexto. Então, a família ela tem que estar de mãos dadas, né? Com essa roteirização de conhecimento, ajudando a escola, e a família e a escola ajudando as famílias com relação a esse processo de ensino-aprendizagem, direcionando, dando dicas, né? Dando dicas nas orientações do crescimento de quê? Do conhecimento de mundo desse ser, desse estudante, desse adolescente. Muitas crianças aí com problema socioemocional, né? Com o emocional abalado, né? Cobranças excessivas, falta de compreensão. Todas essas Sim. dicas, ela em nenhum momento as dicas foram de única responsabilidade do adolescente, da criança, né? Não Sim. posso trabalhar, não posso deixar de trabalhar, ok, mas eu preciso deixar um ambiente estruturado. Eu preciso, porque essa criança não vai ficar em casa sozinha. Mas não é só você largar largar no sentido de, olha, fique responsável. Sim, mas e as orientações que precisam ser deixadas? As orientações para o adulto que está supervisionando, porque não fica, uma criança não fica sozinha em casa, né? Tem alguém ali, foi terceirizado de alguma forma, foi terceirizado para algum adulto, está ali monitorando, mas monitorar sobre as suas orientações, Sim, né? E sim. você tem que estar pegando o barco ali e sabendo aonde é que eu vou buscar a informação. Uma dos sofrimentos meu enquanto mãe foi saber como eu ia ter acesso a esse roteiro. Depois que eu entendi isso, eu pude ajudar meu filho. Por quê? Porque a família, ela também precisa ajudar a criança a ter autonomia. E nesse Sim. processo, ela precisa conhecer o que é real, o que ela pode realmente lhe entregar como resultado. Isso é uma outra dica importantíssima. Você precisa conhecer o seu filho, que é um aluno, e precisa saber o que ele pode realmente lhe entregar. E aí você vai cobrar realmente. E o que ele ainda não tem desenvolvido. E eu, enquanto mãe, de que forma eu posso colaborar? E aí, é claro, quando eu não sei o que fazer, eu vou procurar ajuda de um profissional. Eu vou Sim. procurar ajuda. Se for questões mais emocionais, ajuda de um psicólogo, né? Então, hoje eu tenho um filho que está fazendo terapia ocupacional, porque eu percebi uma grande dificuldade dele que passava por questões sensoriais, né? Porque em uma pandemia ele quebrou 2 cadeiras. Ele até ficava sentado, mas era deitado, enganchado, e daqui a pouco ele arrancava o braço da cadeira. Eu fiz, gente, isso não é só, porque a aula tá chata. Ou surgiu uma luzinha, eu fiz, opa, vou fazer uma avaliação com a terapia ocupacional. E aí, cheio de questões sensoriais. E eu trabalhando com essa demanda. E olha que eu não percebia. Por quê? Porque em casa era assistindo uma televisão, mas não apresentava isso. E de repente opa, tem alguma coisa. E faz Sim. até hoje. E tem melhorado consideravelmente, porque aí eu preciso, aí também é um momento de o profissional saber, de o pai saber até quando eu posso ir, e até quando eu posso cobrar, e até quando eu peço ajuda. Por exemplo, teve a Fernanda, ela contribuiu, eu não deu para eu ler tudo, porque teve muitas participações enquanto eu estava falando, eu não consegui acompanhar o volume de perguntas, mas eu observei que a Fernanda participou bastante, e ela disse assim, é importante, né, que a questão da cadeira, ela postou aqui, né, nos comentários. Ela postou uma outra coisa que diz assim, comprar materiais que ajudem a criança a aprender. Então, isso também foi uma outra coisa. Eu comecei a buscar recursos com o meu de 12 anos e eu oriento muito aos pais, né? Você precisa comprar ali, quando a professora estiver ensinando a questão da divisão, a pessoa que estiver do lado dele, monitorando, orientando, utilize o material dourado. Eu vou lhe ensinar como você vai instalar o uso do material dourado. O material dourado é um recurso que pode ajudar. Então, eu tenho dado livros para as mães entenderem qual é o processo de matemática, como é que acontece o desenvolvimento dos números. Eu tenho uma coleção que é muito boa e eu faço, olha, vou fazer o rodízio de livros, você vai levar esse livro. Próxima semana é outra mãe.
né? Sim. As mães em que eu estão sobre minha orientação. Mas, por exemplo, não precisa vir para a Néclia. Eu estou dando essa orientação aqui. Procure entender um pouco como é que as coisas se dão. Isso aí, eu tenho uma mãe que ela é enfermeira e ela dizia assim, Néclia, eu vou ter que arranjar 10 minutos do meu tempo nessa rotina toda atabalhoada que tá para ler alguma coisa, para entender por que quando a professora está lá do outro lado dando explicação, meu filho nem soma sabe. E aí eu orientei esse livro. E ela disse, né, que eu comecei a ler o livro, eu comecei a perceber que eu podia contribuir para o desenvolvimento do meu filho. Então eu quero mais. Se autorize a ler um pouquinho sobre isso. Tem um livro chamado... O nome do livro é muito ruim, mas o livro é lindo, é delícia. Meu filho é uma bagunça. Eu não concordo, mas eu não sou autora do livro, né? Mas o nome do livro é esse, Meu Filho é uma Bagunça. No livro tem falando a importância da rede de apoio. Quem é a rede de apoio dentro do ambiente familiar? Procure identificar. O livro, você consegue ali digerir aquela situação e visualizar no seu filho, né? Como é que eu posso ajudar quando o meu filho não consegue se organizar? É uma ótima leitura. Teve muitas perguntas, Thelma. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar algumas. Planejamento e recursos necessários no ambiente de estudo. Então, de suma importância para um aprendizado mais significativo. Silvânia, deixa eu ver aqui. Lucas, falando como aluno de várias aulas remotas. Lucas, agora eu sei, Lucas, meu amor, que satisfação de ter aqui. Um excelente rapaz, dedicado. É de extrema importância todas essas dicas. Não é fácil, nem um pouco, mas vocês ajudam bastante e vamos conseguir. Lucas, meu amor, você remove montanhas. Lucas é um rapaz lindo, que tem questões com atenção e ele se superou muito. Lucas, meu amor, obrigado pela participação. Importante falar sobre a rotina. A Silvânia Gomes Carvalho falou aqui. A Fernanda, parceria na hora é tudo. Foi muito importante, né? A Fernanda que participou bastante, falou dos materiais. A Isabel disse que as orientações estão sendo boas. Que bom que está lhe servindo. Das cadeiras, que a Fernanda disse que é importante as cadeiras, né? A cadeira está confortável. Deixa eu ver aqui, Rose. São poucos os que se adaptam, né? E deve ter falado em relação à família, né? Muitas famílias não conseguiram se adaptar mesmo, né? Não é do mesmo jeito presencial. A aula remota nunca vai ser igual à presencial. Isso aí eu digo como aluna também, que estou agora fazendo um curso. Antes de cobrar do filho, né, é importante conversar, procurar saber o que ele está pensando. E aí você vai saber quando é um corpinho mole e quando realmente é uma dificuldade, né? O problema é quando... Fernanda também colocou aqui, né? O problema é quando o coordenador não aceita a sugestão. Tem desses. Mas, olha, meus filhos estudam na mesma escola. E tem um coordenador do ensino fundamental maior e tem um coordenador do ensino médio. O coordenador do ensino médio acatou todas as minhas sugestões e os meus pedidos de socorro. A do ensino fundamental maior tem um perfil diferente, ok. E aí eu recorri à diretora. Tudo bem, a gente tem os processos dentro da escola para a gente buscar os caminhos. A gente só não pode desistir. Aqui em casa não funcionou, deixar a minha sozinha. Ok, eu tenho outro de 12 anos que eu não podia deixar sozinho. E quando eu voltei a trabalhar presencial, o meu desafio foi, meu Deus, insegurança. Eu até cheguei a pensar em terceirizar os serviços, né? Foi quando a pandemia deu aquele tempinho, né? Aquela folga mais tranquila, mas aí depois eu disse, não, eu vou apostar e o que eu ensinei, ele vai conseguir executar. E aí, uma vez ou outra, as irmãs que são mais velhas passam aqui, ver como ele tá. Mãe, tá tudo bem? E aí a gente vai. Bem, a gente não vai ter mais tempo de esmiuçar tudo aqui. Mas, olha, esse tema é desafiador. As dicas que a gente passou aqui estão longe de ser na sua totalidade, né? Todas as dicas possíveis, não tem como, em 50 minutos, 1 hora, a gente está passando tudo. Mas foram dicas básicas, né? E quem sabe a gente não faz a live ou de repente faz um curso, né? A Ox está aí atenta às necessidades e se achar que for necessário, né? Pode estar aí promovendo um curso para mães, né? Porque eu acho que a gente também precisa acolher essas mães, né? Essas mães, elas precisam, além de orientação, eu até digo assim,
Hoje, eu até melhorei um pouco a minha interação com a família, né? E olha que eu tenho 20 anos de prática psicopedagógica. Hoje eu me vejo dentro do consultório dando aula. Tem momento que eu sou professora de psicopedagogia clínica de estágio, né? E aí o que eu faço? Muitas vezes eu estou explicando lá como é que se dá o processo de aprendizado, como é que se dá isso no neurônio, tal, como é que faz. E aí, e sabe o que me surpreendeu? Essas Hum. mães, teve uma mãe que eu dei uma aula de metodologia da matemática e essa mãe fez. Eu nunca mais vou esquecer isso. E eu me arrepio, ó. Ela chegou, olha, eu me emociono. Ela chegou, eu quero ensinar o meu filho. Eu vou sentar com meu filho, eu vou fazer, porque agora eu entendo. Olha aqui como eu fico, ó. Porque foi E aí, significativo, né, Cleo? Thelma, eu nunca na minha vida, em 20 anos, tinha me autorizado a dar uma aula, porque a gente fica com orientações, mas foi uma sacada. Eu fiz, gente, então agora nas devolutivas eu me pego reservando um pedacinho. Daquilo que eu preciso falar de funções executivas, eu dou uma aula. Como funciona, o que que faz, o que que não faz. E sabe o que eu percebi? Quando a mãe entende, atende. E aí, ó, vai a dica, hein? De repente, faz aí um curso aí para orientação de mães, para a gente poder falar sobre a questão sensorial. Estou à disposição. Thelma, com certeza, também estará, que Thelma também. Thelma é pedagoga. Deixa eu ver Estou aqui, a... duas mães. Ave Maria, eu sei demais. Não, incompetência tem. Thelma maravilhosa. Deixa eu ver aqui se tem mais. Thelma, a gente tem pouquíssimos minutos, porque a live daqui a pouco cai. E aí, se cair antes de a gente acabar, a gente não consegue gravar. Eu acho que vale a pena essa live ficar Sim. gravada, né? Porque foram muitas dicas importantes. A gente sabe que não esgotou o assunto aqui, mas a gente Não. sabe também que foi útil. Eu percebo, né, da utilidade que foi esse momento. Né? A gente tem 39 pessoas aqui com a gente e que a gente, de alguma forma, acessou o coração dessas pessoas. Oxi, vou cobrar, viu? Lançar um curso sobre dicas para pais, a gente poder falar aí de muito mais coisas, né? Tem a questão sensorial, tem a questão das funções executivas, né? Quando a criança tem dificuldade de engajar, quando a criança tem dificuldade de se concentrar, né? Alguns recursos que podem ser utilizados pela família, né? Nem sempre precisa estar dentro de consultório psicopedagógico, né? E nem sempre a escola vai conseguir dar conta de tudo. Mas eu queria agradecer de coração a Ox por esse espaço. Queria agradecer a você, Thelma, por ter dedicado uma horinha da sua noite, tá? Saiba que eu sou admiradora de suas ações, que você fez história e vai fazer muito ainda aqui dentro de Sergipe. E agora você tem 5 minutinhos para deixar a gente ainda com saudade de você. Agradeço, Cleo, o convite, né? Agradeço o convite, agradeço as pessoas que participaram conosco, tá? E dizer que eu estou inteiramente à disposição para fazermos um novo momento. E falarmos das funções executivas, né? Das questões sensoriais também, né? E dizer a esses pais que trabalhem sim, sigam as dicas e trabalhem com motivação. Elogie seus filhos, elogie suas crianças, que é fundamental, tá? Então aqui, Néclia, gratidão pelo convite. Gratidão. Olha, que eu relutei tanto em fazer live, que eu dizia assim, não, esse negócio de falar em 1 hora, mas isso ajudou a desenvolver a minha capacidade de síntese. Eu até já tinha, mas olha que depois dessa história de live, porque assim, sabe, Thelma, eu sempre fico pensando no lado bom da coisa, sabe? Sim. Eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada saborosa, bem docinha e degustar. Porque eu vou lhe dizer, a gente passou por muitos desafios. Mas eu procuro dizer assim, não, o que foi de bom? Eu, enquanto mãe, o que foi de bom nessa pandemia? Meu filho em casa, eu pude, eu mesma, criar estratégias, tirar ele de situações conflituosas, sabe? Chorar junto com ele. Outra dica que eu dou, mãe, se você está desesperada, chore com seu filho. Eu chegava para ele e dizia assim, eu não sei o que fazer. Ele olhava para mim, mas você está chorando? Eu estou chorando porque eu estou perdida. Vamos juntos. Se você não me ajudar, eu não vou poder lhe ajudar. Eu chorei com ele, mas também quando veio a primeira nota dele, choramos juntos também de alegria. Os filhos precisam ver os sentimentos dos pais. Eu acho que essa é a maior dica, sabia, Thelma? Sim. Os pais precisam aprender a chorar junto as dificuldades com os filhos. Pai e mãe que se coloca acima e perfeito, nossa, vai colocar esse menino no lugar da culpa.
Quando Sim, você isso. souber o que fazer, chore, diga, eu preciso de você. Não tem nenhum manual que diga que quando o pai chora, o pai fica frágil, não. E Thelma, Isso. chorei. E deu certo, sabe? Meu filho tá aí. Elaborou, né, Ah, Clia? Foi um momento elaborado, né? Eu sempre sim, falo essa palavra. É uma elaboração de cada momento daquilo que você está vivendo. Então, o que a sim, família precisa é isso, a cada instante elaborar. E de tudo tirar uma positividade. Porque o que nós vivemos, nós tiramos um proveito, sim, né? sim. Nós temos uma lição positiva. Né? Nós Sim, sim, estamos dentro de casa. Por que nós estamos dentro de casa? Nós estamos nos cuidando. E nós temos que refazer rota. sim, Aproveitar sempre. esse dado, né, Sim. Néclia? Então, Sabe essa uma possibilidade. coisa que eu lembrei? Sim, Uma outra dica. Elogie o professor que fez a diferença do seu filho nessa pandemia. Eu cheguei para a diretora e disse assim: eu preciso do e-mail da professora de matemática. Eu sei que o telefone a senhora não vai me dar, né? Mas o e-mail a senhora vai me dar, porque eu quero fazer uma carta para a professora de matemática. Aí ela fez, né? Eu vou lhe dar o celular dela. Eu fiz, eu juro que eu não vou falar nada, eu só vou elogiar. Thelma, se eu não tivesse feito isso, tinha uma metade de mim faltando. Eu precisava dizer àquela professora que eu ficava contando as horas da ela entrar online para eu ficar lá curiando a aula dela deliciosa. Olha como eu fico fantástico. quando eu lembro. Professora Shirley. Eu preciso dizer o nome dessa professora. Eu precisava entrar na reunião do coordenador Rafael para dizer a ele que eu amo esse coordenador e que ele é lindo para aqueles adolescentes, porque a sensibilidade dele atingiu o emocional positivamente de toda a classe do terceiro ano daquela escola linda que meus filhos estudam, entende? Que não é perfeita. Entende? Então, tem duas dicas que eu esqueci de dar e que eu não me permitiria terminar essa live sem falar delas. Chore com seu filho quando for necessário e elogie o professor. Aquele que precisa ser, não criticado, mas ser direcionado para Sim, olhar para as necessidades específicas do seu filho, você vai lá e conversa com carinho, conversa com sim, atenção, com cuidado, né? Sem denegrir, né? Mas sim. colocando, porque muitas vezes alguns professores passam do ponto. Mas vá lá e faça a sua parte. Mas aquele professor que fez a diferença na sua vida e na vida do seu filho, vá lá e elogie. Eu fiz uma carta para ela. E eu tenho certeza que eu não seria justa. E o meu sentimento de gratidão não seria completo se eu não tivesse feito isso. É? Muito obrigada, meu amor, por você estar aqui comigo, tá certo? E vamos se encontrar outras vezes. Gente, obrigada. Deixa eu ver aqui se teve mais questões. Acho que só tem mais um minutinho. Parabéns às profissionais. Obrigada, meus amores. Muito bom esse momento. Que Obrigada, bom que Silvânia. tocaram. Oi? Oi? Silvânia agradeceu aí. Silvânia. Elogiar e comemorar cada conquista. Imagina se eu não comemorei. Imagina. Gente, beijos. Vamos encerrando por aqui, certo? E ó, Beijo, beijo, beijo. viu? Thelma, meu amor, boa noite. Deus lhe abençoe. Amém. Tchau. Muito obrigada. Tchau.